Glória a Deus. Nesse momento eu também quero mandar um abraço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Também tem alguns irmãos do estado do Paraná que está pedindo um abraço da Igreja de Coroatá, e a Igreja de Coroatá os abraçam em o nome do Senhor Jesus. Nesse momento queremos fazer a apresentação do nosso preletor, pastor Genival Bento. Está aqui esse homem de Deus. A igreja quer recebê-lo como bem-vindo em nome do Senhor. Se é verdade, digam amém. Pastor Genival Bento, com a oportunidade. Queridos, mais uma vez, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de participar da história do Círculo de Oração, e para tal agradecer ao pastor Josias, pastor Jair, com as respectivas esposas, em vossos nomes a todo este ministério, a esta igreja. Deus recompense-os ricamente. Quero reverenciar as autoridades presentes. Quero agradecer a Deus pela vida de Sua Excelência, Excelentíssimo Senhor Prefeito e Vice-Prefeito, com toda a vossa comitiva. Muito obrigado por me receber no vosso município, e que os meus votos é que Deus continue abençoando a vossa gestão. Quero louvar a Deus pela vida de todos os representantes do legislativo e também todos aqueles que os acompanham, os representantes, o candidato a deputado. Quero agradecer a Deus pelas vossas vidas. Queridos, eu quero ler o texto para falar a mensagem que está no meu coração, na epístola que Paulo escreve à igreja gentia de Roma, para conciliar ao tema, tendo em vista que é a visão do mesmo apóstolo aos gentios. Capítulo 8, 2 versículos, que está escrito: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Amados, nós temos lido um texto de uma forma abrangente, tendo em vista que quando nós entrelaçamos com o tema, a advertência do apóstolo aos de Éfeso era: vedes, comandai. E daí segue-se a efusão do Espírito. Quando nós observamos o contexto, tanto aos romanos como a igreja em Éfeso, era uma igreja de uma quase totalidade gentia, de pessoas que estavam longe da aliança de Deus com Israel e que vivia no mundo segundo as concupiscências da vossa carne. Então eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre o preço desta redenção ou absolvição. Quando nós analisamos o texto lido, os irmãos hão de convir que Paulo, como um crânio, como um jurista que fez parte da mais alta corte judicial do judaísmo, o Sinédrio, ele trata a nossa inclusão na graça como um processo judicial. Me permita, aqueles que são formados em direito, eu não sou, mas sou curioso, sou formado em teologia e administração,
pois foi toda a minha vida profissional, porém dar-se-nos a entender o contexto e a contundência do texto. Se nós analisarmos o que Paulo está querendo dizer, ele fala, portanto, agora. Isso implica-nos a dizer que nós já estávamos debaixo de uma condenação. Portanto, agora, nenhuma. Ou seja, quando nós analisamos o princípio da história, os irmãos hão de convir que a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, ela é bem enfática. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Então, na linha teológica, segundo alguns eruditos, já havia uma decepção dentro do contexto entre o versículo 1 e o 2. Essa decepção foi criada pelos primeiros seres criados para adorar a Deus, pois os anjos, antes do ser humano existir, já habitavam esta terra. Os anjos foram criados para elevar tributos de adoração a Deus do planeta Terra. Portanto, com o ensoberbecer de Lúcifer, uma terça parte dos anjos pecaram contra Deus, ferindo a sua santidade, pelo um princípio de igualdade. Então, obviamente que segue-se um juízo, e vejam que o juízo dos anjos, que Deus assim o faz, não houve misericórdia. A Bíblia diz que a terça parte dos anjos foram condenados ao juízo final, ou seja, a terceira parte foi condenada ao juízo final. Isso implica dizer que não teve direito a recurso, não teve direito de recorrer. Portanto, a terra é invadida pelas trevas que sobressaía as águas. Então a terra agora é coberta por as águas e por uma densas trevas. Então o versículo 2 diz que agora a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que a terra habitava debaixo de trevas, mas acima das águas, acima das trevas, o Espírito Santo trabalhava. No original diz trabalhava. Contanto, passando o período, disse Deus: haja luz, e houve luz. Então vem a criação de todas as coisas. Quando Deus cria todas as coisas, até o versículo 25, nós vamos encontrar a terra pronta para adorar, para elevar tributos a Deus de novo. Portanto, Deus vai criar o ápice da sua criação, a matéria maravilhosa, tirada das trevas, que era a terra, agora vai formar o ápice da adoração. Então diz a Bíblia que Deus cria o ser humano, e o ser humano é criado perfeito. O ser humano é criado para não trabalhar. A própria terra, na ordem de Deus, seria responsável para sustentá-lo, porque ela tinha que dar fruto para ele se alimentar. Ora, a própria terra ia cuidar do homem. Então o homem, o ser humano, foi feito, criado por Deus, excelentíssimos, para adorar a Deus. O ser humano foi criado por Deus para da terra levar tributos a Deus de gratidão. Então vejam que a Bíblia diz que Deus cria um lugar chamado Éden, no original paraíso, na terra, e coloca o ser humano, e ali se tornou um lugar de culto, ali se tornou um lugar de encontro entre Deus e a criação, entre o Criador e a criatura. Ou seja, a Bíblia diz que todo o entardecer a Deus descia, era a intimidade, o relacionamento entre o ser humano era tão lindo. Por quê? Porque dentro do homem havia o Espírito de Deus. Se nós observarmos, Jó diz que o Espírito
Espírito do Senhor me formou e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então o Espírito de Deus, em relação com o espírito do homem, trazia este relacionamento. Então Deus descia, o ser humano o adorava e Deus ficava mais que satisfeito. A terra agora, depois de um grande e longo período de trevas, estava enaltecendo a Deus em gratidão e em louvor. Porém a Bíblia diz que vem o mal. Lúcifer, vendo este relacionamento, entra no jardim e começa a enaltecer o ser humano. Ele diz a Eva que no dia que eles comessem daquela árvore que Deus disse que era para não comer, eles seriam igual a Deus. Vejam que ele impregna na mente de Eva o mesmo princípio que o derrubou e o fez ser condenado. Por quê? Porque ele dizia a Eva, foi assim que ele disse, que no dia que vocês comer desta árvore, vocês vão morrer. Foi, não, ele não disse a verdade nas entrelinhas, é porque ele sabe que no dia que vocês comer deste fruto, vão ser iguais a ele. Então o ser humano, ludibriado por este contexto, ele cede e come, desobedece, quebra a regra de Deus, o único limite que Deus deu a ele. Então, como Lúcifer, como os anjos caíram, então o homem também caiu, quebrou a regra, querendo ser igual em poder a Deus. Então vejam que quando Deus desce, ele não vem acusando, ele vem para ser adorado, e ele procura. Mas a igreja, o único lugar do planeta que Deus era adorado, não tinha mais adorador, estavam escondidos, porque o pecado criou uma separação entre Deus e o ser humano. Quando o pecado vem, aí Paulo diz que pelo um homem entrou o pecado, e o pecado passou a todos, e agora a recompensa do pecado, o salário do pecado seria a morte. É aqui que a lei do pecado e da morte entra no cenário e vai predominar. Então vem a primeira apelação do inferno, e a primeira apelação em um contexto jurídico era para a condenação do homem, porque já havia jurisprudência, já houve um juízo, um julgamento atrás, e os seus envolvidos, os réus, foram condenados. E agora o ser humano comete o mesmo erro que os anjos cometeram, negociando, querendo ser igual a Deus. Então a primeira audiência já era condenatória. Então vem Deus, agora imagina a apelação, o inferno, a lei do pecado e da morte entrou. Qual é a recompensa? A morte, e a morte eterna. Aí vem Deus como juiz, do outro lado o inferno, a lei da morte e do pecado, com a apelação, com o pedido, eles têm que ser condenados. Então tinha tudo, porque a jurisprudência já dizia isso, mas Deus, pelo relacionamento com o ser humano, pelo amor, aí Deus usa um recurso chamado graça pela primeira vez, e adia e passa a audiência para outro tempo. Deus protela a primeira audiência, não condena o ser humano. Então vem o tempo para cumprir a lei. Deus expulsa o ser humano da sua presença, o destitui da sua glória, e o ser humano, a
agora vai trabalhar. A terra não vai mais cuidar de você. Você agora vai ralar, vai suar para sobreviver. Então todas as partes envolvidas recebem suas sanções. A mulher dará as dores com o filho, e aí vai, o tempo passa. Aí vem o capítulo 6 do Gênesis. Aí Deus desce do céu para observar o comportamento do ser humano e da sua geração. Então, quando Deus desce, as provas para condenação eram piores do que do primeiro estágio, da primeira audiência. Agora a morte, o pecado, o inferno passa no nariz de Deus. As comprovações, as probabilidades condenatórias, porque a Bíblia diz que o comportamento do ser humano, as suas atitudes, era pecar e pecar a ponto de cheirar mal as narinas de Deus. Então Deus resolve atender o pedido da lei, do pecado e da morte e do inferno. Veja que Gênesis 6 diz: disse Deus, me arrependi de os ter criado, me arrependi de os haver feito. Então Deus disse: vou condená-lo, vou dar fim, vou acabar com o ser humano que eu criei. Não só ele, mas a terra, os répteis, os animais, porque as suas atitudes são más. Então Deus sanciona condenação. Portanto, a segunda audiência é condenatória. Deus resolve destruir a morte, o inferno, o pecado vibra. Quando eles pensavam que Deus ia desistir do ser humano, porque no capítulo 6, versículo 3, diz de Deus: o meu, veja que não é o espírito do homem, ele diz: o meu espírito não habitará para sempre com o homem. Aí Deus tira esse espírito, o qual Paulo faz menção lá na frente. Então agora Deus disse: deteriorei ele de forma generalizada. Portanto, quando a lei do inferno e da morte pensou que Deus havia desistido, aí Deus usa de novo o segundo recurso, a graça, porque a Bíblia diz que Noé não merecia, porque a epígrafe do capítulo 6 está no total: degradação geral do gênero humano, todos envolvidos. Aí agora vem Noé e acha graça aos olhos de Deus, e pela graça 8 almas resolvem ter recurso, e Deus não condena o ser humano e não destrói totalmente. Passa o dilúvio, eleva o ser humano. A Bíblia diz que os mais altos montes foram cobertos, mas agora acima das águas não havia trevas, porque ainda tinha 8 adoradores sobreviventes do dilúvio. Pela graça, e graça é favor imerecido, você não merece. Capítulo 8, lembrou Deus de Noé e de sua família, e as águas recebeu ordem para baixarem. A arca pousa, e Deus tira-os da arca, acreditando no recomeço. Ele devolve tudo que no começo Adão perdeu. Ele devolve a geração de Noé, e só pede uma coisa: proliferem e encham a terra, porque o dever da terra é prestar tributos a Deus. Mas quando chega o capítulo 11, a geração de Noé quebra o protocolo e quer ser famosa. Os seus próprios egoísmos, e esquece Deus.
Aí a Bíblia diz que toda a geração de Noé é dispersa, sem o Espírito. O pecado vem, e sem o Espírito de Deus, o ser humano não consegue chegar perto e adorar a Ele. Então agora os astros eram adorados como deuses. O pecado predominava, e a lei do pecado e da morte comandava. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus vai elaborar um projeto de reconciliação. Deus vai elaborar um projeto para absorver todas as famílias da terra. Por meio de Abraão, Deus vai criar um projeto seu particular, menina dos seus olhos. Um projeto que seria santificado, o qual por Deus receberia o seu Espírito. Veja que no 12 versículo 3, disse Deus: Abraão, por meio de você eu reconciliarei todas as famílias da terra a mim. Por meio de Abraão veio Israel. E veja que Deus faz de tudo por Israel. Israel agora é o projeto entre o ser humano e Deus. Israel agora é o projeto instituído por Deus para sobressair a lei do pecado e da morte. Aí Deus vai dar leis, Deus vai dar rituais, Deus vai dar sacerdotes, Deus vai tratar Israel como nenhum outro povo, porque era um projeto de reconciliação. Veja que a intenção de Deus era derramar o seu Espírito sobre Israel. Então Israel era um povo particular de Deus, a ponto que só eles tinham no seu egoísmo que Deus não amaria nenhum outro povo, porque só eles eram merecedores. Então Deus dá a Israel a lei mosaica, que pela lei mosaica teria que vencer a lei do pecado e da morte. Portanto, a lei agora vai prevalecer e Israel vai viver pela lei. Porém, para a decepção nossa, Israel é ludibriado, Israel rejeita o Espírito de Deus. Isaías 63 diz que Deus conduzia Israel como um bebê nos braços para onde eles iam. Portanto, Israel rejeitou e ofendeu o seu Espírito Santo. Por isso que Deus se voltou contra eles pessoalmente. Então Israel também decepciona. A lei do pecado e da morte vence a Israel. Israel não foi o bom suficiente para vencer a morte, o inferno e o pecado. O sangue de novilho, os sacrifícios, a lei enfermou. Se você olhar, veja que Paulo diz no versículo subsequente do texto lido, que a lei não foi suficiente para nos libertar da condenação. A lei por acaso enfermou e adoeceu. Então, quando a lei adoeceu e Israel foi insuficiente para salvar pela lei o ser humano, aí vem a quarta audiência, e agora não tinha mais jeito. Por quê? Porque todos os investimentos que Deus fez foi decepcionante. Então Israel vai para o cativeiro e Deus insiste e traz de volta, mas não foi mais a mesma coisa, a ponto que o Velho Testamento termina com lamentação. O Velho Testamento termina com cobrança e impureza de Israel. Então aqui, agora, para o ser humano, excelentíssimo, não tinha mais jeito, porque aqui Josimar vai embora toda a expectativa, porque aqui todas as evidências eram condenatórias, porque agora nenhuma possibilidade mais havia. Então agora vem o juízo. Quando você vai para Apocalipse 4, veja que no final do Velho Testamento Deus silencia e Deus diz: não vou mais falar com Israel. Era o último projeto
de reconciliação do pecador com Deus. Então Deus disse: não vou mais me manifestar, não vou mais usar profetas, não vou mais falar com eles, não vou mais dar visão. Aí é um período sombrio de 400 anos. Quero acreditar que neste período decisivo vem a quarta audiência, e agora é diante de um juiz. Vejam que Apocalipse 4 há uma revelação que pelo contexto era a entrada de um novo recurso. Então João diz que Deus procura um recurso, porque Apocalipse está dizendo, olha o amor de Deus. Apocalipse 4 diz: João disse, eu tive uma visão, e na visão eu vi o céu aberto, e dentro do céu eu vi um trono, e aquele trono estava armado. Então eu vi uma voz que dizia: procurem no céu, na terra, debaixo da terra, alguém, ou seja, alguém, algo que pudesse servir de recurso para Deus não nos condenar à morte eterna. Aí vejam que não se acha, porque João diz que um anjo vem dizendo: João, quando ele vê o trono, no capítulo 5, e o que estava sentado no trono, na sua mão direita tinha uma escrita, a sentença condenatória, nossa, escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos. Agora aquela escritura era a condenação e o desenrolar da raça humana, e só seríamos absorvidos se alguém pudesse desatar os selos daquela escritura. Aí ele diz: procurem para a salvação deles, procurem um recurso no céu, na terra, debaixo da terra. E procuraram. Aí o anjo diz: João, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi achado digno de tomar o livro, nem de desatar os seus selos. Ninguém.